vou colocar aqui. Estamos de volta. Sol, vai rolar resumão de todas as lives amanhã, às 11h11 no YouTube. Tem um link na minha bio que vai direto pra lá, pra você marcar o lembrete, definir lembrete, pra você não perder essa live. Vai ter resumo de tudo. Se a gente bater a meta, que são 350 pessoas, sim, 350 pessoas na live ao vivo comigo no YouTube, vocês vão ganhar ainda um PDFinho com tudo, tá bom? Bom dia, Rodrigues Lee. Gente, minha professora maravilhosa de magia, sacerdotisa, mestra, está aqui. Vocês não me param de perguntar de magia? Sigam ali. Tá. Eu vou falar dos assuntos aqui e no final vocês trazem todas essas questões de volta, tá? Porque muito do que vocês vão me perguntar, eu vou responder aqui. Então, sem ansiedade, tá? Na santa paz de Já. Tá, gente, lembrando, 11h11, não é às 8. Vocês vão receber o último ritual matinal pra vocês fazerem, façam, mesmo sem ter live, tá? E sem ter live às 8. E depois a gente vai lá pro YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Vamos só, antes de falar dessas coisas, vamos combinar uma coisa aqui. Que tá lá dentro dos nossos compromissos, mas eu vou retomar nesse momento que é muito importante. Vocês estão em processo. Ai, só colocar aqui, ó. Peraí. Ui. Eu acho que é assim. Rodrigues Lee, Lilian maravilhosa. Se eu tô onde eu tô, Rodrigues Lee, tá? Pessoa da magia é ela, gente. Vocês estão em processo. Por isso eu chamei esse nosso trabalho de trilha. Porque eu quero que vocês tenham essa sensação. Estamos caminhando. Não tem como a gente pular pro final da trilha, né? A gente precisa ir passo por passo. Eu vou explicar pra vocês algumas coisas e eu não quero que vocês automaticamente comecem a se culpar. Isso é um pensamento mágico, tá? Tipo, então é isso que acontece, é tudo minha culpa. Como se você fosse responsável por todas as coisas que acontecem. Como se vocês pudessem dizer como as leis do universo têm que se manifestar. Cuidem disso. Percebam a culpa, mas assim, respirem. É um processo. Culpar os outros. Nessa hora a gente percebe as questões com os nossos pais e assim, culpa deles não vai ajudar também. Ou a sociedade, ou o capitalismo, ou o machismo, ou botar a culpa em mim ou nos outros não vai ajudar em nada. Eu posso saber de quem é a culpa, mas mesmo assim, não vai ajudar a gente, tá? E querer estar onde ainda não estamos também não vai ajudar a gente. Eu queria já estar lá no final da trilha, né? Não só amanhã, mas eu queria estar lá no final da jornada, onde eu já não sinto culpa, não me bloqueio, tarari. É um processo. E quando você chega lá no final, que você acha que você vai chegar, que o nosso perfeccionismo fala, se eu fosse mais organizada, se eu fosse mais sensata, se eu fosse rica. Quando a gente chega lá, a gente vai ver que outras questões vão vir. Então não tem mágica, tá? Cuidem, percebam o pensamento mágico enquanto respirem aqui comigo e percebam os pensamentos mágicos que rolam enquanto a gente vai falar desses assuntos. Muito importante, eu não estou falando isso pra vocês se sentirem mais culpadas. Eu tô acendendo a lanterna aqui, ó. Percebam, tá? Então, como eu falei, vibrar é sentir e se eu não estou sentindo, eu não estou presente. E nada se faz no passado ou no futuro.
Eu só mexo no universo e eu posso co-criar, eu posso mudar, inclusive, coisas que já aconteceram no passado. Só que para isso eu tenho que estar presente. E se eu não sei conectar com essas emoções, eu nunca vou estar presente, eu nunca vou estar aqui, tá? Então, por isso que nosso trabalho todo tinha a ver com não fugir, não com acolher, porque isso é um treinamento de como estar presente, a meditação e tudo mais. É um treinamento de estar aqui agora. O que acontece quando a gente tem bloqueios nessas emoções? Quando a gente não consegue sentir o que eu tô sentindo aqui e agora? Eu julgo o que eu tô sentindo, tipo, eu tô triste, mas eu não devia estar triste. Eu invalido tudo que eu sinto o tempo inteiro. Se eu tô triste, eu viro pra mim e falo... Ah, eu não... Clássica. Eu não devia estar triste nessa quarentena, eu sou privilegiada. Tipo, como você quer não estar triste quando tem pessoas morrendo lá fora? Tem um campo de consciência inteiro triste, a gente sente. Aí você invalida. Ou tipo, você tá feliz, mas é tipo, é melhor eu não ficar muito feliz não, porque uma hora isso vai mudar. Então você tá dizendo que você não pode sentir a felicidade que você tá sentindo agora, porque depois vai mudar? Você tá invalidando o momento presente pelo momento futuro? Ou então, vocês entendem? A gente faz isso o tempo inteiro com sentimentos ruins e sentimentos bons. Eu não posso hoje o áudio, né, da manhã era sobre desconforto. Eu nunca posso estar desconfortável. Eu tenho que estar sempre numa situação confortável, num sentimento de conforto. Eu nunca posso estar fazendo coisas que eu não sei como é que faz, coisas novas. Isso é bloquear as emoções, tá? E essas iscas que eu joguei pra vocês chegarem aqui, se vocês são lunares demais, se vocês têm responsabilidade demais, isso já diz um pouco que existe essa questão. Ou eu bloqueio a emoção completamente de vir, eu me bloqueio do agora, eu nunca tô aqui agora, porque eu tô sempre tentando evitar. Eu tô trabalhando no eixo que no yoga a gente fala que é o apego e a aversão. Ou eu tô querendo estar em situações melhores, porque eu sou apegada a esses sentimentos, ou eu tô querendo me afastar de sentimentos que eu tenho aversão. Nunca tô aqui agora. O agora nunca é bom o suficiente. Quando a gente é muito controladora, quando a gente é muito perfeccionista e tudo mais, a gente é assim. E, gente, eu tô falando eu sou assim, tá? É real propriedade. Eu sou uma caótica em processo de recuperação, como eu falo lá no começo das lives pra vocês. É isso, estamos em processo. Então, o bloqueio das emoções, ele começa com isso. Não aceitamos a realidade. Estamos em relação com o ideal e não com o real. Então, a gente tá o tempo inteiro, a nossa mente tá dizendo queria estar no passado ou queria estar no futuro. Por isso eu falo, amor próprio não é tipo se comprometer com a mulher que vocês querem ser ali na frente. Quando vocês forem organizadas, quando vocês forem ótimas companheiras, quando vocês forem... Não é só olhar pra ela e mirar nela. É saber que ela existe lá no futuro, no campo das infinitas possibilidades. Elas existem, essas mulheres, que nós seremos. Mas eu tenho... E essa de agora, que ainda não é ela? Eu vou ficar o tempo inteiro comparando... Como se fossem duas pessoas e você é a sua melhor amiga. Você pegaria a sua melhor amiga e ficaria comparando ela com uma pessoa que é melhor que ela o tempo inteiro? Tipo, olha, Nanda, a Nanda do futuro, ela é organizada. A Nanda do futuro, ela sabe lidar com as emoções dela. E você? Vamos, minha filha. A Nanda do futuro, ela saiu na Forbes 30 dos 30. E você aí? Tipo, você faria isso com a sua melhor amiga? Você não faria isso. Mas você faz com você, não faz? Reparem. Ou então, tipo, quando uma coisa boa tá acontecendo com você, tipo, clássico, tá? Eu detesto falar de relacionamento, mas a gente vai falar disso. Você conheceu uma pessoa, e aí tá sendo legal. Aí vem alguém e já, tipo, mas você lembra que da outra vez começou exatamente assim, né? Eu acho que isso aí vai dar na mesma coisa. Você falaria isso pra alguém que você ama? Tipo, sua amiga vem... Se você falar isso pra alguém que você ama, repense. Eu fiz essa pergunta assim meio retórica, mas repense. Não fala assim com a pessoa. Mas assim, se vem sua amiga toda assim, ai, cara, conheci uma pessoa e tá sendo mó legal. E aí, hoje ela falou isso pra mim. E aí, eu falei isso. E aí, nananã. Aí você tá lá pensando na sua cabeça. Aí, sua amiga tá falando isso pra você. Você vira pra ela e fala, amiga, mas você lembra que seu último relacionamento foi uma bosta, né? Porque assim, você sabe que você não sabe se relacionar.
Você sabe que você é toda cagada, você é ciumenta, você é controladora, ou, mano, você nem é tão bonita assim. Tipo, olha esse cara. Deve ter um monte de menina bonita em volta dele. Não vai se animando, tipo, vai vendo, não, curte o momento. Aquelas coisas que a gente fala, né? Não, vive aí, mas assim, não vai dar certo. Você falaria isso pra sua melhor amiga? Mas eu tenho certeza que vocês falam isso pra vocês na cabeça de vocês. Eu falo isso pra mim. Não essas coisas de relacionamento tanto, mas assim, de dinheiro. Tipo, essa da faculdade, que eu dei esse exemplo pra vocês, porque essa daí eu assassinei essa Nanda que falava isso. Não é assim que se faz, tá? Mas eu virei pra ela e falei, olha, é o seguinte, dentro da minha cabeça, né? Seguinte, se você falar pra mim mais uma vez que você não vai conseguir alguma coisa porque você não fez uma bosta na faculdade de moda, a gente vai sair na mão. Não vai ter jeito. E isso é horrível, tá? Não é assim que vocês têm que falar. Tipo, não é assim que vocês têm que responder internamente pra vocês. Mas, velho, eu virei e falei, chega, basta, não aguento mais você 24 horas na minha cabeça falando que eu tinha que terminar a faculdade. Por quê? Eu tive outras meninas, amigas que saíram da faculdade. Eu viro pra elas e falo, não, amiga, você, desculpa, assim, mas claramente você não vai dar certo na vida, né? Porque você não terminou a faculdade. Por que eu faço isso comigo? Eu ficava, gente, por que eu faço isso comigo? E a gente faz isso o tempo inteiro. Por quê? A gente tá se comparando, a gente tá querendo ser aquela do futuro. Aquela do futuro é ótima, mas eu aqui, eu sou uma... Reparem nas palavras que vocês usam com vocês dentro da cabeça de vocês. Às vezes o primeiro relacionamento abusivo, ó, ele começa aqui. Com essa energia, que eu já vou explicar o que ela é, que não me aceita. Isso é acolhimento, né? Quando eu fico tipo, eu tô triste com essa situação. E é como se essa mesma pessoa que tá ali dentro pra mim falando tipo... Você não terminou a faculdade? Ela poderia virar e falar, você não terminou a faculdade, né? Mas estamos aqui juntos. Você tá saindo da faculdade e eu tô com você. Abracinho. Não que a gente tem que ser condescendente com todas as nossas ideias piradas, não é isso. Mas, tipo, a gente não se deixa ficar 2 minutos num negócio. Você fica feliz, em menos de 2 minutos, já vem a bicha falando pra você que você não pode ficar felizinha, não. Porque você vai ser feita de trouxa. E aí eu falo, o que é mais trouxa do que eu mesma fazer isso comigo? Pra mim, isso que é a maior trouxice. E aí eu me senti o quê? Idiota. Porque, no fundo, ninguém nunca falou isso pra mim. Quem falava essas coisas pra mim era eu mesma. Ninguém nunca falou pra mim, olha, Nanda, não tem como você fazer isso porque você não terminou a faculdade. Ninguém nunca falou isso pra mim. Só eu falava isso pra mim. E isso é muito trouxa da minha parte. Então, E aí vem, junto com isso, o não se sentir autorizada de sentir. De não poder... Às vezes a gente é tão controladora com as coisas, sem perceber, que o sentimento, o elemento do sentimento é água. Essa água, ela tá aqui porque ela tem um copo, né? Se eu tivesse pegado essa garrafa e jogado aqui, ela estaria assim, ó. O sentimento é isso. Eu preciso dar um receptáculo para esse sentimento, para as emoções, né? Vamos falar de emoção. Se eu não me autorizo, às vezes eu tenho tanto medo de pegar isso que eu tô sentindo e ficar com isso, que é pior. Eu não me autorizo a sentir quando acontece, eu largo e aí essa emoção ela se espalha. E aí quando eu vou ver, isso, gente, aconteceu tanto comigo. Eu tô no cinema assistindo um documentário, chorando, como se eu estivesse assistindo A Espera de um Milagre. E eu assim, que tá acontecendo? Aí vem a Ananda lá aqui da faculdade e vira e fala, mano, você tá chorando no documentário sobre a Ayurveda, você é muito idiota. E aí eu fico tipo, mas eu quero chorar. Por que eu tô chorando? Tipo, por que você tá chorando? Eu não sei. Aí eu fui entendendo, eu tô chorando várias vezes que eu quis chorar com alguma coisa e essa mesma Nanda aqui não me autorizou. Ela não me deixa parar. Porque parar, sentir, é você soltar o controle. Tipo, não tem como eu ficar controlando tudo à minha volta enquanto eu tô na emoção boa ou ruim. Felicidade, gente, felicidade não tem nada que me dá mais medo do que felicidade. Tipo, você tá felizinha. A bicha, me dá assim, essa bicha aqui que mora dentro de mim. Ela me vê feliz, ela fala, mano, por que você tá feliz? Como você pode estar feliz quando existe uma pandemia mundial e você tá felizinha
porque você sei lá, comprei um hidratante, eu achei o cheiro maravilhoso, eu fiquei felizinha, ela já vem me cortar. Percebam se isso não acontece com vocês. Nada, parece que assim, se a gente não resolver todos os problemas do mundo, a gente não pode ficar felizinha. Você não pode ficar felizinha com uma coisa que aconteceu, porque nem é coisa suficiente pra fazer. Você vai ficar felizinha porque ele te mandou um oi ali no texto? Não pode. Que trouxa. Mas que é trouxa de verdade? Trouxa de verdade é eu nunca me permitir sentir. Porque não importa o que qual o gatilho da minha emoção. Isso é o que menos importa. O que importa é que essa emoção é um treinamento do aqui e do agora. Então pensem nisso. Treinem vocês mesmas. Tipo, pro aqui e pro agora. Quanto mais eu consigo ficar um pouquinho mais no meu desconforto, tipo assim, tô com vergonha. Tô aqui falando na live e começou a bater uma vergonhinha. Quanto mais eu consigo ficar um pouquinho mais na vergonha, mais eu tô treinando a mim mesma de aceitar a realidade. No agora eu estou com vergonha e tá tudo bem. Eu não vou morrer. A sensação é de que eu vou morrer, mas eu não vou morrer. E quanto mais eu faço isso, mais eu percebo, eu não vou morrer, eu consigo fazer coisas difíceis. Lembra que eu falo sempre dessa frase que a minha professora diz, né, a Ariana Schlesser. Nós somos capazes de fazer coisas difíceis. É difícil estar aqui e ter vergonha, mas eu não vou explodir. Eu vou superar. Não é tão grande assim, não é maior que eu. E aí, isso tudo viram crenças que limitam. A gente vai... a emoção é isso que move. Quando o meu pensamento fica alimentando as emoções, principalmente as que não são muito positivas, essas emoções vão se cristalizando e viram sentimentos. O sentimento ele é um pouco mais linear e recorrente, ele tá sempre aqui. A emoção flutua. O sentimento ele tá tipo uma paredona aqui atrás. E aí eu tenho qualidades de sentimentos e qualidades. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito grata, não gratiluz, grata, né? O que as pessoas trazem pra mim, eu me alegro, né? Se, sei lá, um exemplo que a minha terapeuta sempre fala, tipo, se fosse todo dia sol, Amanda, você não ia aguentar mais o sol. Se eu deixo, tipo, hoje tá nublado, e que gostoso, deixa eu ver o que eu posso fazer no dia nublado, e hoje tá sol, que gostoso, o que eu posso fazer no sol nessa quarentena? Tipo, hoje chove, amanhã tá frio. Se eu deixo isso vir e... que bom, deixa eu ver o que eu posso fazer, eu tô aceitando, eu vou trabalhando a gratidão. Isso realmente é gratidão, né? Eu não tô exigindo que as coisas sejam o que elas não são. Esse sentimento, ele vai... essa emoção, ela vai... Os meus pensamentos positivos sobre isso, eles vão alimentando a minha vibração e isso vira um paredão. Isso vira um sentimento de contentamento. Então, mesmo quando as coisas flutuam nas minhas emoções, né? Temos esses dois processos. Tem as minhas emoções aqui flutuando. Aqui no paredão, existe um contentamento que eu venho construindo diariamente, que ele tá aqui. Ele tá aqui. Agora, pensem o contrário. Né? Se eu tô aqui, tipo, eu tenho raiva do meu vizinho, eu tenho raiva do governo, que é fácil ter raiva do governo. Eu tenho raiva do governo, eu tenho raiva das pessoas, eu tenho raiva disso, eu tenho raiva daquilo, e o meu pensamento fica, é culpa do Bolsonaro, é tudo culpa do Bolsonaro, é culpa do meu vizinho, é culpa do patriarcado, é culpa de não sei o que, é culpa. Eu tô aqui, ó, meu pensamento tá toda hora engajando com a culpa. Eu nem tô olhando o que tá acontecendo aqui agora. Nesse momento, graças a Deus, o presidente não está aqui na minha frente me irritando, então ele não tá aqui. Mas eu tô lá alimentando. Qual que é a minha parede fora as emoções? Ela é uma parede de ódio. Então, mesmo quando emoções boas acontecem, tipo, eu tô aqui, tem as emoções, mas tem um paredão de ódio que eu alimentei constantemente com os meus pensamentos. E esse paredão é o quê? Vibração. Chegamos aí. Vibração. Entenderam essa parte pra eu passar pra próxima, gente? Me falem aqui, eu vou ler o que vocês estão falando. A imagem tá travando? Se a imagem estiver travando, já me falem aqui, tá? Pelo amor de Jeová. Cadê a epifania que você me traz, mulher? Cadê a epifania que você se traz? Caramba, eu acabei de falar disso pro meu filho de 11 anos que reclamou da chuva. Isso, eu sempre reclamo do tempo. Isso é um assunto da minha terapia constante.
Quando as pessoas me perguntam se eu estou ou sou feliz, eu fico sem resposta, me bloqueio. Realmente nunca sei responder, porque parece que nunca estou, que não posso ser. Não gosto de ouvir essa pergunta. Então, Marília, por quê? As pessoas à nossa volta sofrem, a gente adora compartilhar sofrimento. É muito do ser humano isso, tá? Não é, a sociedade, as pessoas, não. O ser humano, ele vê primeiro o lado negativo, porque a gente prevê cenários. E pra gente prever cenários e se preparar pra eles, a nossa destreza, ela vem do fato da gente conseguir ver a merda podendo ser feita. Então é normal. E nesse autocompartilhamento de coisas ruins, a gente se desautoriza a se sentir feliz. Isso é muito problemático. Isso é, enfim, é o que a gente tá fazendo agora. Eu tô dizendo pra vocês que vocês podem sentir o que vocês estão sentindo. Me sentir mal por estar organizada, aproveitando pra cuidar de mim, melhorar minha alimentação, praticar meus exercícios que amo e o mundo está no caos. É isso, Thaís. Por que não pode, sabe? Por que o sentimento que a emoção que veio agora, ela nunca pode ser ela? O que eu tinha que estar sentindo, então? O que é melhor do que a realidade, né? Eu amo desenhar e às vezes não desenho porque eu acho que deveria estar trabalhando. Beta, minha vida. Exatamente isso. Meu caderninho tá lá jogado, ó. Me sinto culpada por todos os problemas do mundo. É a Amélie Poulain, né? Quando o cara fala que toda vez que ela tira uma foto, um desastre acontece. Somos nós. Eu acho essa ilustração nesse filme maravilhosa. A Ayurveda é emocionante. Não, teve uma coisa tocante. Né? Quando eu falei que eu chorei no documentário de Ayurveda, eu tenho uma questão que não é só ancestralidade, mas enfim, coisas de outras vidas. Então me toca muito. Mas eu chorei de outro nível de choro, gente. Eu chorei choro guardado de 6 meses nesse episódio da Ayurveda. Que o namorado que eu tinha na época, ele ficou assim, tipo, não sei nem o que eu faço. Porque eu não choro naturalmente. Ele ficou assim, tipo, passando a mão, tipo... O cara do meu lado do cinema, eu fazia... E ele ficava, tipo, né, amada. E eu lá chorando loucamente. Como lidar com as projeções? Como ver que estamos projetando antes de nos darmos a mão? É uma questão que eu não consigo achar resposta. Ju, não tem resposta pronta. Lembra? Ontem eu falei na live, gente, eu não dou dica. Dica é coisa de... sei lá, dá dica de como é que faz o exercício de matemática. Dica de nutrição, que eu já acho péssimo. Não tem, porque não tem caminho. Você já tá fazendo isso. Você tá aqui. Você tá aprendendo a lidar com as projeções. Enfim, eu não tenho como dar todas essas respostas porque eu não te conheço, né? Mas a resposta, ela não tá aqui. Vamos pensar que eu tô explicando pra vocês que quando a gente bloqueia as emoções, a gente tá bloqueando a energia feminina. Você tá tentando entender é masculino. Ou seja, você tá usando o mesmo mecanismo que te bloqueia de sentir pra tentar entender o que te... Não, entendeu? Não dá liguinha. Não dá liguinha isso. Bill Gates também saiu da faculdade sem terminar. Gente, enfim, eu curei essa coisa da faculdade, tá? Mas é porque foi por muitos anos uma questão. E eu sei que isso pega várias de vocês. O perfeccionismo nessa história toda. E o perfeccionismo nessa história toda, Diana, você tá perguntando? O perfeccionismo, ele é essa história. Se eu sou perfeccionista, eu tô dizendo o tempo inteiro que as coisas tinham que ser perfeitas. E você acha que isso começa em quem? Isso começa em mim. Eu digo que eu preciso ser perfeita. Quando eu falo que eu tô trocando eu de agora por eu lá na frente, que não deveria ter feito isso, ou que eu deveria ter feito aquilo, ou que eu deveria estar fazendo não sei o quê, eu tô sendo perfeccionista comigo. Eu tô exigindo que seja perfeição. Quando eu sou muito controladora, é porque eu não quero errar. Né? Eu sou uma pessoa que, assim, erro. Errar sempre foi uma coisa muito difícil pra mim. Isso é perfeccionismo puro. Ele tá aí.
E o foda, a chave é você perceber quando você tá sendo, tipo, isso aqui é perfeccionismo. Isso que eu tô pensando é um pensamento perfeccionista. É um pensamento mágico. O perfeccionismo é muito infantilizado. É uma infantilização. É você achar que é possível ser perfeito. Quando não é. É impossível. Né? Por quê? Porque a nossa natureza é ser imperfeita. Mas a gente já vai falar isso na parte 2. Tá todo mundo com delay de imagem, gente? Enari Prado, tem como criar um escudo contra a vibração alheia? Você não quer isso. Você quer aprender a lidar com a vibração alheia sem que ela interfira na sua. Escudo contra a vibração alheia é só nem se você morrer, porque você vai sentir outras vibrações. A gente não tem que se fechar para o outro. A gente tem que aprender a colocar limites nos outros. Limites físicos, limites mentais, comportamentais, né? E limites energéticos. Você não quer se fechar para a vibração. A vibração alheia não é a culpa. Entendeu o pensamento mágico aí? Aquela pessoa tem uma vibração e é por isso que... Ó, o pensamento mágico. Você não quer se fechar na vibração alheia. Tudo que a gente quer é vibrar junto, gente. Fran, sentimentos são construídos por emoções? Você vai ver outras definições disso por aí, tá? Lembra que eu falo sempre, eu não tenho a verdade absoluta. Eu tô explicando uma coisa que eu percebo, que eu estudo, que tem uma linha por trás disso, mas a questão é, a emoção vem e passa. Só que quando ela vem e constantemente eu tô agarrando ela com o meu pensamento, ela vai se tornando mais frequente, aí ela vai virando um sentimento. O sentimento, ele é um pouco menos vai e vem que as emoções, tá? Bom, gente, a resposta que eu dei pra Inari serve pra todas vocês. Não é isso. Enquanto... Vocês entendem? Lembra que a gente começou falando lá no começo da live? O feminino é conectado, multidisciplinar, exponencialmente imprevisível. Lembram, né? E o masculino é segmentado, não era unilateral a palavra, mas enfim. Quando a gente acha que a solução é bloquear, a gente tá pensando como masculino. A solução do feminino é integrar, é sim e, sabe? Tipo, fulano vibra errado, sim, e eu tô integrando, não é um mas. Sabe? O mas, quando a gente fala mas numa frase, a gente tá anulando tudo que a gente falou antes. Então, tipo assim, Vivi, você é linda, mas... Ou seja, eu risquei isso e mais, o que eu colocar depois do mais é a verdade. Isso aqui é masculino que faz. Porque eu tô segmentando e separando. O feminino agrega. Vivi, você é linda e... Taranana. Tipo, olha, você é muito legal e ainda assim eu tenho dificuldade de lidar com você. Por que a pessoa não pode ser legal e eu ter dificuldade de lidar com ela? Você é legal, mas a sua vibração é difícil pra mim. Eu anulei que ela é legal, eu segreguei. A gente vive rodeado de segregação o tempo inteiro. Então, quando a gente não aprende a colocar limites, se a gente tem medo de entrar nas coisas, a gente quer se bloquear pra elas. E eu amo que você fez essa pergunta, que eu vou falar exatamente disso. Lua, Saturno, Câncer e Capricórnio, né? A gente vai falar exatamente isso agora. Que o segredo não é chegar e fechar. Né? Enfim, a gente tá falando isso a trilha inteira, né? A gente vai falar muito mais disso amanhã, porque eu vou juntar todas as coisas. Beca, o nome desse documentário de Ayurveda que eu chorei as pitangas é O Médico Indiano. Coisa mais linda. Ana Carolina Ana Carolina, as trilhas rolam com qual frequência? Então, as trilhas rolavam um mês sim, um mês não. Porém, devido à quarentena e tudo mais, vão ser menos trilhas agora. Eu não sei, eu quero fazer outra em setembro.
É que eu realmente não sei. Pode ser que tenha outra antes, tá, gente? Agora tudo é muito exponencialmente imprevisível aqui em Astrologia Enterprises. Vamos ver o que vai rolar. Os virginianos que lutem. Ai, Li, a gente luta com o perfeccionismo. Na verdade, a gente tinha que dar a mãozinha pra ele e dar uma dançada, né? Gente, aqui ó, Dan. O perfeccionismo é um defeito? O que é defeito? De novo, quando a gente começa a colocar isso é um defeito, isso é uma virtude, a gente tá se fatiando que nem uma pizza. Porque a gente tá dizendo, essa parte de mim, ela não pode estar aqui. O perfeccionismo é. Se você é perfeccionista, você é. O que você vai fazer? Você vai melhorar, você vai transmutar, você vai mudar, você tem como curar. Mas ele é. E é pra sempre? Mas me importa o pra sempre ou me importa o agora? Não importa o pra sempre, importa o agora. Agora eu vejo que eu estou sendo e eu posso decidir que eu vou ser... O perfeccionismo é uma rigidez comigo. Eu posso falar, eu não vou ser rígida assim comigo nesse momento. Não é tipo, uma coisa é um defeito, uma coisa é uma virtude, eu só quero ser virtudes. Gente, isso aí só Jesus Cristo, Buda, a galera que não encarna mais aqui. Se a gente tá aqui é porque a gente precisa ainda, né? Tá com delay, né? Mas bom, vocês estão conseguindo acompanhar, eu acho que... O que importa é a mensagem sendo passada, exatamente. Evelinda, tipo, não, você percebe que quando suas crenças limitantes são da sua mãe, as crenças não são da sua mãe. Isso é um pensamento mágico. Elas estão em você. Se vieram dela, podem ter vindo dela, mas elas são suas. Quando você fala que são dela e você fala, eu vou mudar, eu vou sair de perto e tudo vai mudar, às vezes é importante a gente sair de perto das relações que não são saudáveis para se recuperar, mas elas são suas. Quem diz para você, é da minha mãe, é um pensamento mágico. Então, se não fosse assim, tudo seria diferente na minha vida. Você entende? É um pensamento mágico aí. Mudar de casa não vai curar, não é isso que vai curar. Pode ajudar, porque aí se talvez tenha mais tempo para lidar com você, pode. Por isso que eu falo, gente, terapia, pessoas seguras cuidando de vocês, apoio, não é numa live que vocês vão resolver. Mas você entende o quanto isso é um pedacinho de pensamento mágico que a gente tem? O problema é você, então eu vou sair de perto de você e vai resolver. Tá sempre em mim. A culpa pode ser de outras pessoas, mas a responsabilidade de lidar e transmutar, ela é minha, sempre minha, tá? Bom, vamos falar da segunda parte, senão não dá pra eu dar 3 lives hoje, né? E, nossa, tem muita coisa aqui pra falar, mas enfim. Esse ano é um ano muito importante pra gente ressignificar a ideia que a gente tem de Capricórnio e Câncer. Por que eu tô falando disso? Câncer é um signo regido pela Lua, que é tudo que a gente está trabalhando, e o signo complementar e oposto a Câncer é Capricórnio, regido por Saturno. A Lua, ela tem um ciclo de 28 dias, como a gente aprendeu. Saturno tem um ciclo de 28 anos. Lua e Saturno, eles representam esse processo de deixar de ser criança, deixar de ter emoções infantis, adquirir maturidade e chegar em Saturno, que é a responsabilidade, o meu papel na sociedade e o karma. O karma simplesmente é as consequências do que eu plantei. Então, eu lido com as consequências do que eu plantei, as boas e as ruins. Capricórnio, quando a gente fala, Capricórnio, dinheiro. Dinheiro é simplesmente uma forma de materializar consequência. Ele é um fruto do trabalho. É isso que o capricorniano quer. Ele quer o fruto do trabalho dele na mão dele. No saudável de Capricórnio. A energia de Capricórnio saudável, elevada, ela é uma devoção ao trabalho, porque o trabalho é a nossa maneira de trazer para a Terra, aqui agora concretamente, um aspecto divino que a gente tem, que é a
criatividade. Então, se nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus criador, seja lá como você acredita que esse Deus seja, se eu fui feita à imagem e semelhança e ele criou tudo, eu sou co-criadora, eu estou criando o tempo inteiro. Aí tem esse lugar da manifestação, que eu falei da vibração, e tem o lugar do trabalho. Saturno é o deus do tempo. Tem um vídeo no meu IGTV que chama Tempo Vivo e Tempo de Máquina que eu falo mais disso, vocês podem ver depois. Mas Saturno é o deus do tempo. O que o tempo faz? Ele amadurece todas as coisas. Saturno, ele vai falar ali, e junto com Capricórnio, do que eu tenho que fazer todo dia, um pouquinho. Eu vou trabalhar a vibração, manifestação, mas ainda assim, eu encarnei aqui nessa terra onde as coisas são materiais. Eu preciso do trabalho. Eu sou submetida aqui à lei do tempo. Eu vou plantar agora e eu só vou colher depois. E aí, Capricórnio vai ser essa energia do honrar a minha capacidade de manifestar. Realmente manifestar. Trazer para a realidade. Esse é o desejo real do signo de Capricórnio. Ver fisicamente, inclusive para a posteridade, aquilo que ele plantou. Por isso a questão do dinheiro, a questão do guardar o dinheiro, a herança. Aí o que acontece? A gente vai distorcendo o Capricórnio, aí a gente chega no ponto que temos esse ano. Saturno, ele fala de isolamento, de responsabilidade e de restrições. Não é exatamente o momento que a gente está vivendo? É exatamente isso. E esse foi um ano com vários posicionamentos importantes em Capricórnio, fudidos e tarari tarará. A gente já entendeu isso, né? Já vem falando isso há um tempo. Então, a gente está aprendendo isso. A gente está aprendendo a lidar com as restrições, com a responsabilidade do que eu faço. Uma embalagem que eu toco pode matar alguém. Precisaram desenhar pra gente. Tipo, o que você faz tem impacto no mundo. Presta atenção, seu idiota. Tipo, porque Saturno não é um cara com muita paciência. Presta atenção. Você vai ter que se isolar das pessoas que você ama porque você as ama. Isso é muito saturnino. Isso é maturidade, né? Eu planto agora, eu continuo trabalhando, eu colho depois. Porque é meu por direito, porque é sagrado o fruto do meu trabalho, seja ele trabalho ou esforço. Né? O esforço que eu emprego e o fruto desse esforço, ele é sagrado, seja ele bom ou ruim. Bom ou ruim, quem vai falar é o ser humano, tá? Para Saturno, esses planetas muito distantes, eles são amorais. Eles dão o que você plantou e acabou, tá? E a Lua, né? Se ali, 28 anos, retorno de Saturno, maioridade espiritual e tudo mais, eu tenho essa percepção, eu tenho que plantar e depois eu vou colher. A Lua eu quero tudo aqui agora, eu quero que todas as minhas necessidades sejam supridas. Na distorção dela, ela vai para isso. Que teve toda aquela aula, nossa segunda aula, eu só expliquei para vocês qual é a questão de ser Lua demais, né? Então, a gente tem esse polo que é a Lua versus Sol, versus e né? Que eu tô falando pra vocês, a gente não segrega. A gente tem Lua e Marte, e a gente tem Lua e Saturno para pensar. Arquétipos do masculino e arquétipos do feminino se conectando aqui. Quando eu sou muito lunar, e a Lua, ela tá relacionada a essa infância, o que acontece quando a gente é criança? A gente tem um ser ali que é a mãe, que é Deus pra gente, e tudo que a gente precisa vem. Eu tô com fome, eu dou uma choradinha, ela me alimenta. Eu tô com frio, ela me cobre. Antes de eu falar o que eu preciso, porque eu não sei falar, ela tá me dando. Se a gente não passa esse processo e vai crescendo, e isso eu tô falando essa maturidade astrológica, tá? Eu vou exigir, eu vou me frustrar, né? Mas eu vou querer que o mundo continue fazendo esse papel da minha mãe, sempre. De me dar o que eu preciso sem eu comunicar, sem eu trabalhar para isso. E mesmo quando eu tô trabalhando, vem esse pensamento mágico, que ele é um pensamento da nossa criança interior, de tipo, mas peraí, mas o mundo não responde ao que eu desejo? Ué, mas não é assim, eu desejo uma coisa e ela acontece magicamente? Cadê aquele ser humano muito legal que fazia as coisas? E tipo, mesmo quando a gente não teve essa mãe, enfim, gente,
Análise lunar é uma coisa gigantesca, tá? E eu tô falando num geral, não personalizem, não foquem em vocês, pensem no mundo, pensem em comportamentos. Esse comportamento infantilizado, ele vai... E não é infantilizado que vocês são infantis, não. Todo mundo tem isso, e se vocês estão aqui, mais ainda. Ou você tá nessa distorção da lua, tipo, eu preciso que alguma coisa me cuide e eu não desenvolvo esse lado de Saturno onde eu me cuido, que é o Câncer e o Capricórnio, que eu vou explicar. E se eu tô equilibrada na energia da lua, eu tenho conexão com as minhas emoções. Então, eu consigo as coisas pela minha vibração. A lua, ela vai ter esse quê um pouco mais mágico, que é o que eu comecei explicando pra vocês. Eu vou saber sentir exatamente o que eu preciso sentir para que isso se manifeste na minha vida e venha. Porque, pela lei da correspondência, é isso que acontece. O que eu realmente vibro, e não é pensamento positivo, gente. É vibração que tem que trabalhar muito pra... Tem que trabalhar, Saturno, pra gente conseguir equilibrar essa vibração. Eu vou fazer as coisas acontecerem. Agora, imagina essas duas potências unidas. Eu sabendo vibrar, acolhendo o sentimento, lidando com isso e também trabalhando, honrando a minha capacidade de trazer para a matéria de maneira real as coisas. É terra e água, né? A terra fertilizando a água. Isso aqui é um ser humano manifestador, maravilhoso. E ai, não, então quando eu chegar lá, corram do pensamento mágico nessa hora, tá? Não importa, eu tô explicando pra vocês que isso é possível e existe. Dentro de mim, eu vou trabalhar pra equilibrar e isso sempre vai oscilar, tá? A gente tem comportamentos lunares, que são os comportamentos distorcidos que vão pra vítima, e tem os comportamentos saturninos distorcidos que vão pro sobrevivente. Quando eu estou no comportamento distorcido lunar, quando eu tô no arquétipo não, quando eu tô nessa síndrome, sei lá, de vítima, eu vou sentir que eu não tenho condições de me sustentar sozinha. Eu vou me sentir muito mais frágil do que eu realmente sou. E é aquilo que eu falei, nós somos capazes de fazer coisas difíceis. Só que quando eu tô muito distorcida na lua, eu não me sinto capaz. Parece que aquilo vai me destruir se acontecer. Eu tento me proteger com uma casca, que é aquilo que eu tava falando, eu não lembro qual mana falou. Como que eu me isolo da energia dos outros? Você não se isola numa casca, você desenvolve uma espinha dorsal que o outro vai poder ter a vibração que ele tiver, só que você tem a sua, e você vai poder estar com ele, mesmo ele tendo uma vibração diferente, uma opinião diferente, posicionamento político diferente, não vai te mudar. Se você tentar fechar na casca, isso é o comportamento da lua. Isso me machuca, logo vou fechar. Isso no distorcido, tá? Então a lua, a lua distorcida vai ter o comportamento de vítima, de eu sou refém do que me acontece. Saturno distorcido, essa energia saturnina distorcida, ela vai ter o comportamento de sobrevivente, de eu preciso, E percebam como vocês transitam nos dois polos, não tem só lua ou só Saturno. Quando a gente tem um desequilíbrio num eixo, a gente desequilibra o eixo inteiro. Eu vou ficar assim, tá? Saturno e energia saturnina desequilibrada. Eu vou achar que precisa ser difícil para acontecer. A Lua acha que vai acontecer magicamente, Saturno diz que só pode acontecer se for difícil. Então, isso aqui tá muito fácil, não pode estar acontecendo. Tem que ter sacrifício. Eu vou me restringir. Eu vou me isolar também. Só que o isolamento de Câncer, né, dali do processo lunar da vítima, ele vai ser se fechar. E o de Saturno vai ser subir na montanha. E aí vem a questão da arrogância de Capricórnio, que você não me entende. Você não é capaz de entender, você não me acompanha. Isso é muito solitário. Isso é um jeito da pessoa se isolar, porque ela tem medo de se machucar também. Então, essa distorção pro sobrevivente, eu tenho que sobreviver. Se alguma coisa vem muito boa pra mim, eu desconfio dessa coisa, porque não pode ser assim. Eu aprendi que pra mim tem que ser difícil. Então, se você tá vindo aqui me dando o que eu quero, e essa coisa, alguém falou que sempre ouvi que só conseguia as coisas com muito esforço.
E isso é outra crença cultural nossa, tá? Que tem que ter perrengue. Então, eu não tô falando do Saturno natal de cada um, tá? E nem tô falando da lua natal de cada um. Esqueçam o mapa de vocês por enquanto, ó. Esquece onde você tem câncer, esquece onde você tem capricórnio. Primeiro a gente tem que internalizar isso que eu tô explicando. E aí o que acontece? Quando eu tenho comportamentos lunares e eu tenho emoções em desordem, eu não consigo pegar a clareza de Saturno e ordenar as minhas emoções. Elas estão igual a água que eu jogo aqui e vai para todos os lados. Eu tenho doenças psicossomáticas, ou seja, o meu corpo começa a sofrer com essas emoções desordenadas. Eu tenho sensação de falta de pertencimento, porque eu não me acolho, logo eu nunca vou me sentir acolhida. Lembra que eu falei o exemplo da melhor amiga que você não é pra você mesma? Se você é a primeira pessoa que fala nunca vai dar certo porque você não fez faculdade, você vai ter a sensação de que o outro tá te dizendo isso, mas começou com você. E essa infertilidade existencial. Você não tem um masculino para fertilizar, né? Até pensando na questão ali do sexo, penetração. Você não tem nada que te penetre, você não tem nada para fertilizar, para fecundar. Você é só uma água, um terreno, você não consegue ordenar, você não consegue colocar essa água num copo. É só uma água perdida. Essa é a emoção desordenada quando eu tô no processo lunar distorcido. Quando eu tô num processo saturnino distorcido, eu tenho a rigidez sem acolhimento. Eu só sou rígida comigo. E aí ela vai causar o quê? Desconexão com tudo que é feminino. Então eu vou achar que chorar é coisa fraca. Eu vou achar que descansar é para os fracos. Muitas de vocês têm isso. Eu vou achar que eu não tenho tempo, eu não sou criativa, eu não tenho tempo para criar, porque eu tenho que produzir. Eu vou ter medo de tudo que é feminino. Eu vou ter medo da pausa, da morte, da escuridão, do não linear, do que é exponencialmente imprevisível. Eu vou querer controlar. Eu vou ter medo de tudo isso que a gente aprendeu em todas essas lives, que é o feminino. Eu vou ter a exaustão pelo excesso de controle. Eu vou sentir que se eu não estiver segurando todas as cordinhas do mundo, tipo, a minha amiga, que ela tem um problema, eu sempre tenho que ajudar ela. Os meus pais, os meus pais são terríveis. O meu namorado que não consegue. O Bolsonaro, o feminismo, o veganismo, a espiritualidade. Eu vou sentir que se eu não estiver lidando com todas essas cordinhas, o mundo vai parar de rodar. Então, olha a culpa aí. Se eu pego e solto a cordinha do meu namorado... eu sou egoísta. Eu solto a cordinha do Bolsonaro. Eu sou alienada. Eu solto a cordinha do feminismo. Bad feminist. Eu solto a cordinha. Eu tenho que segurar todas essas cordinhas. E isso é exaustivo. Depois vocês estão deitadas na BR. Essa sou eu, tá? Total burnout aos 19 anos de idade. Por quê? Muitas cordinhas para segurar. Isso acontece, isso tem muito a ver com a nossa infância. Tudo isso que eu tô falando, gente, eu tô preparando um curso sobre isso, que vai ser assim, faz muito tempo que esse curso tá sendo gestado. Nunca fiquei grávida tanto tempo na minha vida de um projeto, mas é que só agora ele faz tanto sentido. Então não se desesperem, tá? E uma das surpresas que eu já falei lá é que quem entrar nessa turma da Cosmic Plan, os primeiros a entrarem na segunda-feira, vão ganhar todo o processo, vão ver todo o processo de criação. Por quê? Porque eu tô dando aqui uma pincelada de um bagulho que é muito foda. Não tem como eu explicar pra vocês uma a uma. Tem se a gente fizer esse curso. E esse é o projeto, tá? Que eu tô muito animada pra fazer. Então, essa sensação de exaustão é porque, gente, se eu solto uma corda, fudeu. E aí, o que isso me causa? Insatisfação crônica, né? Do lado, a gente tem a infertilidade existencial, quando eu tenho a emoção desordenada. Do outro lado, eu tenho a insatisfação crônica. A realidade, ela nunca é boa o suficiente pra mim. Eu nunca tô contente com o que tá aqui agora. Eu vivo em ingratidão total. Eu tô sempre
Eu tô sempre dizendo pra realidade como ela tinha que ser. Eu me sinto melhor que Deus. Vocês entendem? Eu me sinto melhor que o universo em algum grau. Porque se eu acho, tipo... E é isso que acontece. O que o burnout faz? O seu corpo pega e fala pra você assim... Mano, vai se fuder, para de se tratar mal, acabou. Acabou, chão agora. BR. Você olha lá fora, os passarinhos estão cantando... O sol nasceu, minha amiga não morreu porque eu não cuidei do problema dela, meu namorado continua ali, minha mãe ainda me ama, meu trabalho, a firma não faliu. E aí a gente se sente vazio com isso. Tipo, então o tempo inteiro eu tava cuidando de tudo e eu não precisava, eu não era gerente do mundo. Deus não tinha me contratado de gerente, não era encarregado geral disso aqui. Não, você não era. Então, o nosso corpo, ele tem... O burnout é isso, essa sabedoria de falar... Chão, parou. Se você não para, eu paro você. Virginianos, né? Gente que é de virgem ou que tem sol na casa 6, o corpo, ele manda na gente. O corpo manda em você. Lembra que eu falei ontem pra vocês? Gente, eu não faço planner porque me dá tique no olho. O tique no olho é... Ananda, stop. Ele tá avisando, ó. Logo, logo eu vou te dar um negócio. Parou. Eu preciso escutar. Assim como lá nas emoções desordenadas, eu também crio outros tipos de doenças psicossomáticas. E as doenças da lua, elas estão relacionadas à alimentação. Então, distúrbios de alimentação tem a ver com a lua distorcida. E principalmente com... né? Estamos falando de lua, estamos falando de útero. Estamos falando de criação. Então, eu tenho cólica, tenho menstruação, tenho síndrome do ovário policístico, enfim, né? É o que eu falei, eu não tenho como falar dessas coisas pra vocês, porque é muito pouco tempo. Então, é o seguinte, como vocês ganharam o teste, mais tarde eu vou colocar um teste pra vocês fazerem, só pra vocês terem certeza do comportamento, se ele é mais saturnino, se ele é mais lunar, se ele tá em distorção ali. E pode dar os dois resultados. Provavelmente, muitas de vocês vão sentir que em um momento ou em outro vocês têm os dois desequilíbrios. Porque desequilíbrio é desequilíbrio do sistema, tá? Sistema. Então, um desequilíbrio leva o outro. Mas tem gente que pende mais para um lado, tem gente que pende mais para o outro, tá? Vocês vão fazer esse teste e a experiência do dia é... perceber se essa voz interior, ela parece mais um Saturno ou mais uma Lua. Que é aquela péssima amiga que eu falei que mora dentro de você. Ela tem esses dois moods. Se eu tenho a distorção da Lua, ela vai ser tipo... Ai, mas você tá vendo? É óbvio que você é assim. Se você é assim, é porque seus pais foram assim. Não tem como você ser diferente. É um pensamento mágico isso, tá? Tá vendo? Não tem como você ser feliz, porque tá todo mundo infeliz à sua volta, tá? É um autoabracinho que, tipo... É um autoabracinho que te prende numa infantilidade. É como se fosse uma voz de vovozinha, eu falo. Tem uma hora que eu sou uma vovozinha interna que eu fico... Não, você merece ficar aí jogada nessa cama, comer um miojinho e tomar um danoninho, porque as pessoas são muito ruins com você. É a vítima. E tem outro lado que é Saturno, que geral, esse é o meu padrão geral, que é tipo, o que você não tá fazendo? Trabalha que passa, tá triste? Trabalha que passa. Ninguém mandou. Ninguém mandou ficar querendo ser garçonete em vez de tirar diploma. Então é isso aí mesmo, você tem que escrever mais 7 aulas pra essas meninas. Olha lá, você ainda não mandou o negócio lá na Cosmic Plan. Essa voz. Agora que eu expliquei pra vocês da Lua e do Saturno, eu quero que vocês passem o dia percebendo o que essa bicha tá falando dentro de mim. Ela tá com chicotinho ou ela tá no autoabracinho? E de novo, não é pra trazer culpa e não vai dar pra mudar hoje. Hoje não vai mudar. É um processo, tá? Mas saber já é muita coisa, gente. Que é o lance do perfeccionismo que eu tava falando pra vocês. Quando você consegue pegar no pulo, isso é perfeccionismo. Aí você consegue, tá, então eu vou parar de fazer isso agora. Mas isso, ó, demanda e demora. Ok, essa é a experiência do dia. Eu vou liberar o teste. O template do dia de hoje já é um bingo. Eu fiz 2 bingos pra vocês marcarem quantos de Lua e quantos de Saturno. Já é o começo do teste. Mas, enfim, é isso. Então, lembrando,
live amanhã, onde tudo vai ser... E, inclusive, gente, eu vou trazer a solução, a resolução desse teste, tá? Que vai ser, a consultoria vai ter a ver com isso. Eu vou deixar a pessoa me contar a questão dela e eu vou ajudar, vocês vão ver na prática essa coisa da resolução, tá? Que o nosso bônus, o bônus da turma 3 tem a ver com tudo isso, que é o curso lunar. Então eu vou mostrar pra vocês uma palhinha. Mas assim, a resolução desse processo que vocês estão me perguntando, eu vou falar na live amanhã no resumão, tá? E nossa meta 350 para vocês ganharem o bônus, que é o PDFão do resumão de tudo, beleza? E, gente, eu quero, principalmente nessa live de hoje, nesse exercício de hoje, se acolham, não queiram virar e falar que hoje, pleno domingo, quarentena, pandemia, apocalipse, vocês vão conseguir mudar um padrão que vocês levaram 20 anos para construir. Isso aqui a gente ficou, gente. E a gente tá aprendendo que a gente pode mudar, que a gente consegue mudar mesmo sendo difícil. Mas é passito, passito. Soltem o chicotinho. Essa aula não é para trazer mais chicotinho. Respirem. Respirem quando vocês sentirem que... Ah, meu Deus, eu sou muito perfeccionista, então... Lembrem disso, Nanda falou para eu respirar. E não tem nada de errado com ninguém aqui. Outro pensamento mágico, o pensamento mágico que provavelmente a maioria de vocês tem é: eu sou muito errada. Quando vocês sentirem tipo, meu Deus, eu sou muito cagada, eu sou a mais cagada do mundo, isso isola a gente, porque a gente tá se tirando do padrão que todos os seres humanos é. Se eu sou mais cagada que todo mundo, eu tô sozinha. Se eu sou melhor que as pessoas, se eu tenho que controlar tudo, eu também tô sozinha. Eu nunca tô com todo mundo. E aqui nós estamos... Vocês têm 12 grupos, gente. Essa trilha teve quase 2.400 pessoas que se identificaram com isso que a gente tá falando. Se tem uma coisa que a gente não tá, é sozinha, tá? Eu vou fazer o seguinte... Alô, essa tua fala de Saturno cobrando e eu ouço que eu queria ouvir, mas é porque não me identifico com ele, daí parece que o chicote é melhor. Então, Vivian, o melhor é equilíbrio entre os dois, que é o que eu vou falar amanhã pra vocês. O melhor é a gente aceitar que os dois existem e a gente vai lidar com eles de maneira equilibrada. A gente não precisa de um chicote. Se te pareceu melhor o chicote, é porque existe uma culpa muito grande aí. Você está se culpando de alguma coisa e você acha que você merece essa punição. E você não acha que merece acolhimento. Se a gente se mima demais, a gente acha que a gente não é forte o bastante. É uma distorção, entende? Thaís, então, a trilha é isso aí. Ela tem inscrições limitadas porque eu não consigo acompanhar todo mundo. Então, infelizmente, quem não se inscreveu na trilha não vai receber esse material. Vão ter outras trilhas, fica tranquila, tá? Essa live é aberta para todo mundo ouvir, mas é exatamente isso. Quem se compromete a entrar na trilha tem esse acompanhamento, porque eu não consigo acompanhar o Instagram inteiro. Por isso eu crio os grupos. E eu preciso limitar, porque senão eu não tenho tempo hábil para mandar isso para todo mundo, entende? Vai ficando fora do meu controle. E a gente tá fazendo um trabalho, gente, que eu tento levar com muita responsabilidade, mesmo. Eu levei anos querendo falar desse assunto sem sentir que era a hora. E agora eu sinto que é a hora. Então, realmente, eu não vou abrir. Tem 14 mil pessoas nesse Instagram. Eu não vou abrir pra todo mundo. É realmente um cuidado que eu tenho de criar uma proximidade entre nós. Até por isso eu tenho a Cosmic Plan. Pra ter uma proximidade entre nós. Senão, enfim. Isa, as lives não vão ficar no YouTube. A última live vai ficar no YouTube por 24 horas. Mas essas lives, elas são bônus exclusivo da Cosmic Plan, tá bom? Bom, gente, essa live vai acabar em segundos. Eu vou postar no meu feed o post do sorteio. Amanhã tem live às 11h11 e mais tarde tem o bônus lá nos grupos, ok? Super beijo e até mais. Vou deixar ela acabar. Eu nunca deixei ela acabar.